E é isso aí, estamos ao vivo para mais uma Hora GPO, nessa segunda-feira, dia 18/1/2021. E fiquem à vontade para deixar seus comentários, suas dúvidas, enquanto eu vou falando aqui do tema de hoje, certo? Que é a melhor ferramenta de gestão de obras. Nós vamos falar aqui de algo que não é específico, então se você está esperando que eu diga uma fórmula mágica de como você deve fazer a sua gestão, no sentido de qual é a ferramenta mágica, milagrosa, que vai resolver todos os seus problemas, não é assim que a coisa funciona, certo? Não sei se vocês têm visto aí, eu tenho feito algumas postagens, inclusive fiz uma hoje no Stories do Instagram, dizendo que não basta simplesmente apertar botões, né? Às vezes a gente fica muito preso nessa questão de eu preciso organizar as minhas obras, eu preciso organizar os meus processos, então eu preciso de uma planilha X, eu preciso de um aplicativo, um software, alguma coisa assim. E a gente se esquece de que antes da gente ter a nossa ferramenta na mão, a gente precisa aprender como utilizá-la. E não no sentido técnico de que essa ferramenta você aperta esse botão aqui, aperta aquele botão ali, mas no sentido técnico de qual é o conhecimento que você tem que ter por trás da ferramenta para que você possa, dessa maneira, pilotá-la, né, da melhor maneira possível, pilotá-la com eficiência, certo? Então sejam muito bem-vindos. Esse conteúdo, como todos os outros, é para arquitetura e engenharia. Então se você lida com obras, você está no lugar certo aqui. E antes de entrarmos de cabeça aqui nesse conteúdo, eu quero te convidar a me seguir aqui no Instagram, se você não me segue. Se você está me assistindo pelo Facebook, curta a minha página no Facebook. Se você está aí no YouTube também, se inscreva no meu canal, porque todas as plataformas podem avisar você dos conteúdos que eu posto diariamente sobre gestão de projetos e obras. Então vamos lá, vamos entrar no conteúdo. O que é a melhor ferramenta de gestão de obras, tá? Qual é a melhor e mais importante ferramenta de gestão de obras? Nós estamos falando aqui, entre outras ferramentas e entre outros documentos que a gente precisa para poder tocar as nossas obras de uma forma organizada, nós estamos falando hoje especialmente aqui do cronograma físico da obra, tá? Só que para que esse cronograma físico aconteça, você precisa utilizar de uma ferramenta, tá? Não é simplesmente montar uma lista, não é simplesmente algumas coisas que eu vou comentar aqui. É importante que você tenha uma ferramenta especial para cronograma. Nós vamos chegar em qual é essa ferramenta lá no final da nossa live, e enquanto isso, no meio do caminho, eu vou te mostrar por que eu acho que essa ferramenta e o que eu acho que qualquer ferramenta especial de cronograma teria que ter. Por que eu estou falando isso já de antemão, desde o começo, né? Ferramenta de cronograma, assim como outras coisas, eu entendo que é que nem time de futebol e que nem vinho, certo? O que essas duas coisas têm em comum? Qual é o melhor vinho? Qual é o melhor time de futebol? É o seu, certo? É o que é melhor para você, é o que você gosta mais. Então não existe esse negócio de que você só vai ter sucesso se você utilizar determinada ferramenta, ferramenta X, ferramenta Y. Não, o mais importante é você ter o conhecimento necessário, teórico e prático, para que você possa tirar o melhor resultado, os melhores frutos daquela ferramenta especial de cronograma. Só que essa ferramenta também tem que ter sido desenvolvida para realizar o que você precisa para tocar suas obras com eficiência, certo? Então, o cronograma físico da obra, que não é qualquer um, é a principal ferramenta que a gente precisa. Que não pode ser confundido, tá, com lista de atividades, não pode ser confundido com checklist, aquele que é uma lista que tem aquelas caixinhas de checagem que você vai ticando do lado. Essas coisas são ferramentas que funcionam, são ferramentas que nos auxiliam? Sim, são ferramentas que nos auxiliam, mas um cronograma não é isso. Eu já vi gente falar assim, eu faço o cronograma, aí vai lá e me apresenta uma lista de coisas que, tudo bem, pode estar até organizada cronologicamente, né, uma atrás da outra, uma tem que acontecer em sequência da outra, só que isso não é um cronograma, então a gente não pode confundir isso, assim como não podemos confundir cronograma com planilha de Excel, tá? Existe uma ferramenta, até vou comentar um pouco mais para frente, que é através do Excel que você utiliza ela, mas ela não é pura e simplesmente uma planilha de Excel. A não ser que você seja um gênio do Excel, porque o Excel, até desenhar nele, você consegue, se você for um gênio do Excel,
O Excel não foi feito para fazer cronograma. Você pode até construir um planejamento dentro do Excel, mas durante a sua obra você vai ter ações a serem executadas que uma planilha de Excel não vai ser tão simples assim de você fazer isso, tá? Aí a gente vai abordar um pouquinho quais são essas ações que você tem que realizar durante a sua obra para que você tenha controle total sobre o que está acontecendo, tá? E qual que é a diferença entre uma lista de atividades, um checklist, uma planilha de Excel e uma ferramenta especial de cronograma? Um cronograma, ele é como se fosse uma lista de atividades, porém somado a o quê? Prazo de cada atividade. Então você tem que saber exatamente quanto tempo vai levar cada atividade que você planejou para que aquela obra seja realizada, tá? Tem data de início e data de término, certo? Que é diferente de prazo. Eu posso ter uma atividade que vai durar 5 dias, mas eu tenho que saber quando que ela vai começar. E este quando está diretamente relacionado às outras atividades, tá? Você também vai ter, um cronograma ele também tem responsável por cada atividade. Também tem responsável por cada atividade. Uma planilha de Excel poderia ter o responsável por cada atividade? Poderia ter, mas, de novo, é só mais um campo, é uma célula que você vai preencher, não é algo que foi feito especial para aquilo. E, por último, um cronograma tem que ter o quê? Os recursos necessários para que cada atividade seja executada, se aplicável. O que são recursos? Recursos financeiros, recursos humanos, que é justamente o responsável por cada atividade, recursos tecnológicos, ferramentas, equipamentos. Então, uma ferramenta especial de cronograma tem a possibilidade, ela te dá a possibilidade de você imputar em cada atividade esse tipo de informação, o que é importante para você quando você tira uma lista de recursos. É importante para que você se planeje antecipadamente para que esses recursos estejam disponíveis para quando essa atividade for acontecer na sua obra. E uma ferramenta especial de cronograma, ela vai te proporcionar, ela tem que te proporcionar esse tipo de coisa, tá? O meu maior objetivo com essa live é o quê? É dizer para você, é te dar o embasamento técnico para que você encontre a sua melhor ferramenta. Apesar de que eu vou falar aqui qual eu acho que é a melhor ferramenta para mim, tá? Qual eu sei que é a melhor ferramenta para mim, ao final da live eu vou dizer para você. Mas, mais importante do que eu simplesmente chegar aqui e passar um monte de conteúdo e dizer para você, olha, vai lá, pega essa ferramenta que ela vai funcionar muito bem para você. Você com embasamento técnico e você com o que eu vou dizer aqui nessa live tem condições plenas de encontrar esta ferramenta. Então a gente vai entrar no como aqui, a gente vai entrar no como você vai fazer isso, e é importante que você tome nota para que, se você estiver em busca de uma ferramenta especial de cronograma, você consiga analisar as opções que existem no mercado, a gente também vai falar um pouquinho das opções, mas que ela tenha esses recursos, porque cada recurso a menos que essa ferramenta que você vai escolher tiver, é mais uma coisa que você vai ter que se preocupar durante a sua obra, durante o planejamento e durante a execução, e talvez menos uma possibilidade de agilidade, de assertividade dentro do seu processo de obra, tá bom? Então vamos lá, já falei o que é, né? Já falamos o que é cronograma, o que não é cronograma, quais são as diferenças entre as duas coisas. E basicamente nós temos, entre outras coisas, mas eu acho que para o nosso mercado aqui de arquitetura e engenharia, basicamente nós temos 2 sistemas de visualização, sistemas de construção de um cronograma de obra, tá? Um deles é um sistema Kanban, ou seja, um sistema de visualização de cartões. O sistema Kanban, para quem não conhece, que foi desenvolvido no Japão, é um sistema que foi desenvolvido para controle de estoque, né, para linha de produção de indústria, porém funciona muito bem para a nossa área. Então, o sistema Kanban, você tem lá colunas, onde que aí é que nem o Trello, que o nosso amigo aqui, Matheus, falou, né? O Trello funciona no sistema Kanban e são colunas, e cada coluna pode representar uma etapa da sua obra, cada coluna pode representar uma etapa do processo, como planejados, em execução, atrasados, esse tipo de coisa. E cada cartão dentro dessas colunas representa uma atividade, tá? Esse sistema Kanban. E você tem o sistema gráfico de Gantt. O sistema gráfico de Gantt, na minha opinião, é muito melhor que o sistema Kanban, eu vou dizer por quê.
não que o sistema Kanban não funcione, mas o gráfico de Gantt te dá a oportunidade de enxergar coisas que o sistema Kanban não te dá, tá? Então, basicamente, nós temos esses dois sistemas, Kanban, gráfico de Gantt, tá? E aí, a questão é a seguinte, como é que eu cheguei à conclusão de que o gráfico de Gantt ele é mais importante, os recursos que um gráfico de Gantt te proporciona, eles são determinantes para o seu sucesso na obra? Porque há uns 12 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a me inteirar sobre o que era cronograma, como é que funciona, por que eu preciso, na verdade eu já sabia que eu precisava, mas não sabia exatamente o que era que eu precisava. Eu pesquisei muito, eu testei muitas ferramentas, eu contratei uma, usei por um tempo, aquilo não funcionava, contratei outra, tentei planilha de Excel também. Eu acho que todo mundo que está em busca de alguma coisa vai fazendo os próprios testes e eu estou aqui tentando encurtar o caminho para você que está em busca de uma ferramenta especial. Então eu fui pesquisando e comparando cada ferramenta disponível no mercado, certo? E fui me organizando em relação a isso e fui percebendo, poxa, aqui falta algo, então vamos buscar esse algo em outro lugar, aqui falta algo, até o momento que eu encontrei a ferramenta que eu acho que é perfeita para mim, tá? E aí foram meses até chegar nessa conclusão de qual seria a melhor ferramenta e o mais importante, o que ela deveria ter para que funcionasse bem, para que me desse os recursos que eu preciso para poder planejar e executar as minhas obras com maestria, sabendo exatamente o que está acontecendo, tendo controle total do processo, sabendo o que vai acontecer no futuro da minha obra antes que aquilo aconteça. Então, quais são os benefícios que você tem que encontrar? E aí agora a gente vai entrar na parte técnica mesmo, que você que está procurando uma ferramenta especial para cronograma deve anotar para poder entender se as opções que você vai encontrar no mercado possuem esse tipo de recurso. Quais são os benefícios? Primeira coisa, enxergar o processo como um todo. Lembra que eu falei que o gráfico de Gantt ele vai te proporcionar coisas que o sistema Kanban não vai te proporcionar, independente de qual seja o sistema Kanban, tá? O Matheus falou aí do Trello, existem outros recursos como Runit, como Monday.com, que está muito famoso aí, tem muito anúncio na internet. Então, esses sistemas são todos sistemas Kanban. Só que, dificilmente num sistema Kanban, você vai conseguir enxergar o todo do processo. Então, você não consegue simplesmente botar num modo de visualização que você fala assim, então a minha obra começa tal dia e termina tal dia e aqui no meio eu vou encontrar tudo isso para fazer. Você consegue ver quanto tempo cada atividade vai demorar para acontecer, você consegue alocar os recursos, você consegue colocar até custos em algumas plataformas para você saber quanto que está custando para você aquele processo, mas você não consegue fazer correlação entre as tarefas e você não consegue ter uma visualização fácil e um entendimento fácil de, olha, a obra começa aqui, termina aqui e eu tenho tudo isso aqui no meio. Isso tanto na fase de planejamento, quando você estiver tentando entender como sua obra vai acontecer, quanto durante todo o processo de obra você ter essa visualização. E por que isso é fundamental? Porque sem essa visualização, a chance de você se perder no caminho, no sentido de, olha, as coisas estão atrasando ao ponto de eu não conseguir mais voltar atrás, elas são muito grandes. Enquanto que num sistema gráfico de Gantt isso fica mais visível, fica mais fácil de você lidar com esse tipo de problema. Você pode num sistema Kanban focar a sua energia nas tarefas que estão atrasadas e fazer com que elas entrem no eixo? Sim, mas num gráfico de Gantt você consegue entender qual é o reflexo disso e até se você precisar remanejar as tarefas de data de início e data de término, você consegue fazer isso com muito mais facilidade do que num sistema Kanban, onde você vai ter que pegar todas as tarefas futuras e ficar entrando em cada uma delas para ficar mudando o prazo de atividade ou mudando a data de início e data de término dela esperados, tá? Então, você tem que conseguir enxergar o todo. E aí eu sugiro que você vá em busca de uma plataforma que te dê visualização em gráfico de Gantt, tá? Para quem não sabe, gráfico de Gantt, Gantt se escreve G-A-N-T-T, ok? Outro benefício que um gráfico de Gantt vai te proporcionar, você pode inserir... outro benefício que a plataforma ou a ferramenta de cronograma que você vai buscar para você tem que ter. Você tem que conseguir colocar avanço nas atividades. Então, durante o processo de execução, você tem que ter a possibilidade de, para cada atividade, colocar um avanço físico. Ou seja, quantos por cento dessa atividade
nessa semana que eu estou aqui fazendo o monitoramento e controle, fazendo o follow-up do meu cronograma, quantos por cento dessa atividade avançou? A ferramenta que você vai escolher tem que conseguir te dar essa informação, tem que ter um campo lá onde você consegue colocar essa informação, tá? Outra coisa que tem que ter, você tem que conseguir tirar uma lista de atividades por agente do processo. Isso é fantástico, por quê? Porque você tem o melhor dos mundos, você consegue enxergar a sua obra como um todo, de cabo a rabo ali, desde a primeira atividade quando ela começa até a última atividade quando ela termina. E você consegue, dentro dos recursos que foram alocados, ou seja, quem são os agentes responsáveis por cada atividade. Uma parte sou eu que faço, outra parte é o meu auxiliar, a outra parte é o meu sócio, a outra parte é um parceiro de trabalho, alguma coisa assim. E você consegue tirar uma lista de atividades por um período que você escolha, ou seja, eu quero a lista de atividades do Fernando dos próximos 15 dias. Eu tenho que conseguir tirar essa lista de atividades. Por quê? Porque se eu conseguir fazer isso por obra, eu consigo organizar uma agenda. E se eu não fizer isso por obra, eu não consigo organizar uma agenda, certo? Então, é fundamental que você consiga tirar uma lista de atividades por agente para, inclusive, essa plataforma ela tem que te dar uma opção que é o seguinte: quando você tem mais de uma obra para fazer, o que acontece é que eu sou uma pessoa que eu faço várias obras ao mesmo tempo. A minha equipe também está envolvida em todas essas obras. Então, a pessoa ela não fica ali 6 meses, 8 meses fazendo uma coisa só. Ela vai estar envolvida em vários processos. Essa ferramenta especial, ela tem que ter, quando você puxa essa lista de atividades por agente do processo, por responsável, ela consegue te mostrar que você está alocando mais coisas do que esse cara consegue fazer. Por quê? Porque dentro da plataforma você tem que ter lá, você coloca o nome da pessoa da sua equipe, você diz para a plataforma quantas horas essa pessoa trabalha por dia e quais são os dias da semana que ela trabalha. E aí quando você começa a alocar coisas para ela e você puxa essa lista, a plataforma te diz, olha, você falou que o fulano de tal ia estar trabalhando, ia estar visitando obra nesse dia e nesse horário, e também falou que para outra obra ele ia estar montando um relatório. Como é que esse cara vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Vai ficar muito complicado para ele fazer isso ao mesmo tempo, duas coisas ao mesmo tempo, ainda mais um fora do escritório, outro dentro do escritório, seria muito complicado. E é aí que as coisas começam a embolar. Quando a gente não tem esse tipo de recurso, é que a gente começa a perceber que o quê? Nossa, eu peguei o meu auxiliar lá, meu coordenador de obra, e botei ele para visitar 2 obras no mesmo dia, na mesma hora. Quando você não tem esse recurso dentro da sua plataforma de cronograma, é muito fácil disso acontecer. E quando você tem esse recurso, mesmo que você faça isso, ele vai te avisar. E aí você não aloca mais coisas para fazer do que a pessoa dá conta de fazer. E aí com isso você não tem que trabalhar 10, 12 horas por dia, nem essa pessoa. Você não cobra um santo para descobrir o outro. Então é fundamental que você tenha esse recurso também, tá? Mais 2 coisas importantíssimas que você tem que a plataforma de cronograma que você vai escolher tem que ter. Gerar relatórios automáticos e poder saber em que pé estamos a cada semana, que tem a ver com aquele avanço físico de porcentagem que eu falei. O avanço físico de porcentagem, a plataforma não tem como adivinhar como é que a obra está indo, né? Você que tem que imputar essa informação, você tem que fornecer essa informação para a plataforma. Só que a plataforma consegue automaticamente te dizer em relação à proporcionalidade, ou seja, eu tenho 100 dias de obra. Se eu estou com 20 dias completos, estou fazendo uma conta bem básica para gerar entendimento, eu estou 20% da obra completo. Então, a plataforma normalmente vai fazer uma conta baseada em dias ou em horas de trabalho. Então, se foram previstas 1.000 horas de trabalho e já foram realizadas 100 horas de trabalho, quer dizer que o quê? Que eu estou 10% do meu cronograma. E aí também ela vai te dizer se isso está em dia, se não está em dia, comparado com o planejamento, se você está atrasado, ou se você está em dia, ou se você está adiantado em relação ao planejamento, certo? Porque ela consegue puxar essa informação. Eu estou no dia tal do mês e do ano e eu tenho uma proporcionalidade em relação ao todo que é tantos por cento. Se nesse dia aqui eu deveria ter 1% a mais pronto, né, realizado, eu estou atrasado. Se nesse dia eu deveria ter 1% a menos, eu estou adiantado. Se nesse dia eu deveria ter a mesma porcentagem, eu estou em dia com o meu cronograma. Então isso é importante porque às vezes você está atrasado numa tarefa, numa atividade,
só que você está adiantado em outra atividade. Então, o que a plataforma vai te dizer? Vai falar assim, olha, essa atividade aqui está atrasada, essa está adiantada. Só que no todo, uma coisa está compensando a outra e a sua obra como um todo está em dia. E isso ajuda muito a reportar para o seu cliente, no sentido dos relatórios automáticos, se você está em dia ou não com o planejado. Então, tudo isso tem que ser de uma forma muito automática. Por quê? Porque se você tiver muito trabalho para conseguir essas informações toda semana, toda quinzena, que é quando você vai fazer o seu follow-up, vai lá alimentar essa plataforma com o que aconteceu naquela semana, vai extrair delas informações para colocar num relatório e reportar status de obra para o seu cliente, você, depois da terceira, quarta semana, você não vai fazer mais. Eu já vi muita gente construir cronogramas maravilhosos e nunca mais olharem para o cronograma depois. Então, é importante que você tenha uma plataforma que te facilite a vida, que te ajude a resolver os seus problemas, que ajude você a tocar a sua obra. E não uma plataforma que te dá mais trabalho, certo? Então, o que é gerar relatórios automáticos? Gerar relatórios automáticos significa o quê? Eu dar 2 ou 3 cliques e eu já tenho um relatório fotográfico com informações de texto na minha mão. Por quê? Porque eu, pelo menos, não tenho tempo de ficar montando relatório no PowerPoint ou no Word. É uma possibilidade? É uma possibilidade. De repente você tem alguém na sua equipe que só faz isso e essa pessoa vai conseguir gerar esses relatórios sem problema nenhum. Mas, se você quer agilidade, se você quer trabalhar com uma equipe enxuta, você tem que ter ferramentas adequadas para trabalhar. E a plataforma que eu vou mencionar no final dessa live, ela faz isso para mim em 3 cliques. Não é que ela já sabe de tudo que aconteceu na obra durante toda a semana sozinha. Eu tenho que alimentar. E alimentar é fácil também. Só que o importante é o quê? Chega na sexta-feira, eu faço a minha reunião com a minha equipe, eu vou lá, dou 3 cliques em cada obra e eu tiro um relatório, exporto um PDF e mando para o meu cliente. Muito rápido, muito fácil, tá? Então, basicamente, fazendo um resumo dos benefícios que os recursos, né, benefícios que a plataforma que você vai escolher tem que ter. Ela tem que enxergar o processo como um todo, você tem que conseguir inserir avanço de porcentagem nas atividades, você tem que conseguir tirar uma lista de atividades por responsável, ela tem que gerar relatórios automáticos e você deve poder saber o que está acontecendo em cada semana, em que pé que você está, qual é o status atual, certo? E aí, seguindo nesta linha, nós vamos um pouco mais para a parte técnica agora. Essa plataforma também tem que ter uma série de coisas para realmente te proporcionar os benefícios que uma plataforma especial de cronograma tem que ter, tá? Então, a primeira delas, ela precisa ser web, precisa ser online. Não adianta você, assim, existem recursos hoje até bons de softwares, mas softwares que são instalados em hardware, né? Ou seja, ele vai ser instalado no seu computador, que te ajudam a fazer o planejamento, que você tem a possibilidade de colocar avanço físico, enfim, que existem, como eu comentei no começo da live, que dentro do Excel você tem essa oportunidade, que é o quê? É o Gantt Excel. Então tem uma plataforma, ela acho que é americana, não sei, mas é tudo em inglês, mas você instala uma barra, sabe aquela ribbon bar que fica em cima da sua planilha? Você instala uma barra, lá tem aquelas abinhas lá em cima, né? Arquivo, não lembro exatamente o que tem lá, mas parece mais uma abinha lá que é Gantt, e aí você tem uma série de botões, uma série de recursos dentro do seu Excel que você consegue utilizar. Ela é um sistema gráfico de Gantt, que você consegue planejar, consegue colocar avanço físico, consegue colocar recursos, consegue colocar até recursos financeiros de quanto custa as coisas, mas ela não é online. Então o que acontece? Você só consegue alimentar essa plataforma se você tiver com o seu notebook na mão ou dentro do escritório. Você não tem oportunidade de alimentar essa plataforma ongoing, né? Se você está na rua, se você está na obra, você pega o seu celular na mão ali e já resolve esse problema. Se fosse uma plataforma online, você conseguiria, tá bom? Então isso já nos leva ao segundo ponto, que é o quê? Tem que ter um recurso mobile. Você tem que ter de alguma maneira ou um app dessa plataforma para celular, ou pelo menos um site que seja responsivo, né? O que é um site responsivo? É um site que, independente de onde você abra ele, se é num navegador de celular, se é num navegador de computador, ele abre bonitinho, né? Ele tem todos os recursos à sua disposição e tal. Então você tem que ter isso. Por quê? Porque você vai utilizar a sua plataforma de cronograma muito mais no celular
no seu dia a dia, em visitas em obra e tudo mais, do que você vai sentar na frente dela no seu escritório. Você vai usar ela no PC, né, no computador, quando você estiver fazendo o seu planejamento, aí é 100% ali. Agora, depois que a obra começou, as informações que você tem que imputar dentro da plataforma, elas são muito mais na rua do que dentro do escritório. Ou deveriam ser. Você pode pegar essas informações de uma visita, levar para o escritório e colocar isso dentro da plataforma? Pode, mas vai te dar mais trabalho, você tem mais chance de errar, você tem mais chance de esquecer alguma coisa. Agora, imagina você ter uma plataforma onde você abre o seu celular na obra, tira uma foto, sobe para a plataforma, coloca um comentário positivo ou negativo do que está acontecendo, tem um botãozinho lá que você fala, essa atividade está com problema e ela vai ser destacada para você dentro do seu cronograma. Então, isso é maravilhoso. Quando você tem esse tipo de recurso, a sua vida de monitoramento e controle, a sua vida tocando obras, ela é muito mais fácil, imensamente mais fácil, tá? Bom, tem que ser do gráfico de Gantt, que eu já falei, tem que permitir o avanço em porcentagem, que eu já falei. Acabei de dar um spoiler, que é o que? Ela tem que permitir que você insira fotos, tá? Por que eu estou falando que ela tem que permitir que você insira fotos? Porque um relatório de obra tem que ser visual, ele tem que gerar a oportunidade de colocar fotos da obra para que você consiga representar os avanços físicos para o seu cliente. Então, se essa plataforma tem um sistema mobile, onde você lá na obra tira uma foto, sobe para a plataforma, ela entra naquela atividade relacionada àquela foto, infraestruturas hidráulicas, você tira a foto lá, ela vai entrar na atividade de infraestruturas hidráulicas. E você consegue colocar ainda um texto lá, um comentário, alguma coisa relacionada àquela atividade específica. Você vai fazendo isso durante a semana toda, cada visita em obra, para cada obra, e aí essa aqui é a mágica. Quando você chega na sexta-feira para enviar o seu relatório, você dá 2, 3 cliques na plataforma e ela puxa um relatório para você. E esse relatório vai ter mais coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você entende o quanto isso pode ser fácil para a sua vida, ao invés de você ficar, tira uma foto, aí eu subo para a minha nuvem, aí eu acesso essa foto, quando eu chego no escritório, eu tenho que colocar essa foto dentro de uma pasta, para eu não perder essa foto. Aí eu tenho que pegar, quando eu for montar o meu relatório semanal, eu vou ter que pegar essa foto, colocar no PowerPoint, colocar o comentário escrito embaixo da foto na hora que eu estou montando o relatório. Tudo isso é como se eu estivesse trabalhando 2 vezes. Eu tenho que anotar lá na obra para não esquecer, em algum lugar, no bloco de notas, alguma coisa assim. Eu tenho que mandar essa foto para algum lugar para depois puxar ela de volta, enquanto eu poderia estar fazendo isso ali, ao vivo e a cores, no local, em loco. E depois que eu faço isso, eu esqueço daquilo. Não preciso mais me preocupar com aquilo, que aquilo já está pronto, já está no lugar que deveria estar, tá? O que mais que ela tem que fazer? Ela tem que permitir inserir o status de problema e mostrar atrasos. Então, a gente vive uma série de desafios em obra. Então, se essa plataforma destacar para você que existe uma tarefa com problema, existe uma atividade com problema, fica muito mais fácil de você dar atenção devida para essa atividade e tirar ela do seu caminho o mais rápido possível. Então, imagina uma plataforma que quando eu abro o meu gráfico de Gantt lá, a minha atividade com problema, que eu já sinalizei que ela está com problema. O que é uma atividade com problema? É diferente de uma atividade atrasada. Uma atividade atrasada é uma atividade que eu previ 5 dias e eu já cheguei no 5º dia e eu fiz só 50% dela. Agora, uma atividade com problema é acabou o material, sei lá, acabou o piso da obra e esse piso tem que ser encomendado para 10 dias. E eu estou no penúltimo dia de assentamento. Aquilo é um problema enorme para mim. Por quê? Porque eu sei que eu não vou receber aquele piso a tempo de terminar aquela atividade conforme foi planejado. Então, eu já boto lá o problema. O piso acabou, tivemos que encomendar, vai levar 10 dias. Quando eu mandar o relatório para o meu cliente, o que vai acontecer é que ele vai olhar e já vai ter a justificativa lá. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Nós já estamos com plano A, plano B, plano C. Você pode colocar lá todas as alternativas que vocês vão seguir. Fica muito mais fácil de você justificar um problema do que você ter que depois mandar um e-mail para falar para o cliente por que aquele problema aconteceu, ou fazer um call com o cliente para explicar a situação. Você pode até fazer para complementar, mas a informação já está lá, fica muito mais fácil de digerir aquilo e de justificar, tá? Essa plataforma, ela tem que te permitir fazer uma exportação em PDF do seu cronograma. Isso é importante, você conseguir transformar em PDF, se bem que hoje é muito mais fácil de fazer isso, porque você pode imprimir em PDF, essas coisas, mas é importante que tenha. Os relatórios automáticos, que eu já expliquei como é que funciona. Então, para ficar mais claro, você vai lá na obra,
para cada atividade. Você entra na atividade e fala assim, bom, tá aqui as fotos dessa atividade, tá aqui os comentários, vai para a próxima atividade. E isso por obra. Quando chega essa plataforma tem que te proporcionar o quê? Chegar na sexta-feira e falar assim, eu quero um relatório. Ela vai fazer o seguinte, você quer um relatório de quanto tempo? Aí você vai falar, eu quero de 7 dias, eu quero de 15 dias, eu quero de 30 dias. Tá. Então ela vai pegar as atividades que foram programadas para aquele período, data A, data B, né, do ponto A ao ponto B, e ela vai filtrar só aquelas atividades. Só que ela não vai me mostrar um gráfico gigante daquelas atividades. Ela vai me dar uma série de informações como porcentagem total da obra. Estou em dia, não estou em dia. Estou atrasado, estou adiantado. Ela vai me falar assim, olha, nesse período, tantas atividades aconteceram, tantas atividades finalizaram, tantas atividades ainda estão em andamento e tantas atividades não foram entregues, estão atrasadas ou com problemas. Ela tem que me dar o total, né? Ainda faltam tantos dias para essa obra acabar. E aí depois vem o que? Um detalhamento dessa informação dizendo, olha, a atividade X está em tantos por cento, está aqui as fotos da atividade X, está aqui os comentários que foram imputados na plataforma. A atividade Y está em tantos por cento, a atividade Z foi entregue e por aí vai. Então você tem um relatório fotográfico com uma série de informações que você imputou dentro da plataforma, porque não tem milagre, mas isso sai para você automaticamente. Então é muito mais fácil você estar na rua resolvendo isso e quando chegar na sexta-feira aquilo está pronto só para você dar 2 cliques lá e resolver sua vida, certo? Então, a plataforma que você vai escolher tem que ter esse tipo de recurso, tá? Então, calcular automaticamente a porcentagem de conclusão total e emitir a lista de atividades por período selecionado. É isso que eu acabei de falar, tá? E aí o que acontece é o seguinte, com tudo isso em mãos, e a gente já vai entrar na questão de qual é essa plataforma que eu estou mencionando aqui, que é a melhor para mim, na minha opinião. Bem-vindo, João. O que a gente conquista com tudo isso? O que a gente tem em mãos com tudo isso? A gente reduz as chances dessa obra atrasar para 5%, enquanto se você não tiver esse recurso, você tem aí 50% de chance da sua obra atrasar. E aí é que está o estigma que nós temos que quebrar no mercado, de que toda obra atrasa. Toda obra atrasa porque a gente não tem os recursos certos, não tem as técnicas certas, não faz os procedimentos certos para que a obra não atrase. Se você analisar o seu cronograma, o seu planejamento semanalmente e tiver uma ferramenta, uma plataforma que te dê as informações que você precisa saber para não deixar sua obra sair do eixo, você não atrasa a obra, a não ser que você atrase por negligência, a não ser que você abandone o planejamento, a não ser que você não dê a atenção necessária. Agora, quando você imputa as informações semanalmente, você analisa esse cronograma semanalmente e você faz as correções a tempo, porque quando você analisa semanalmente, se tem uma tarefa atrasada, uma atividade atrasada, você já toma as ações necessárias para fazer com que aquilo volte no planejamento. Se você não tem a chance de visualizar isso, você vai perceber que ela está atrasada daqui 1, 2, 3, 4 semanas. E aí isso vai se juntar com mais 10 tarefas atrasadas que, por consequência, elas vão acabar atrasando. E aí quando chega lá na frente, acabou. Chega lá na frente, você já olha para trás e fala assim, pronto, agora danou-se, agora não tem como eu entregar essa obra no prazo. Por quê? Porque já chegou num ponto que não é irreversível. E por que foi irreversível? Porque não tinha o que fazer? Não. É porque não foi feito o que tinha que ser feito na hora certa. E por que não foi feito na hora certa? Porque você não teve nem a chance de poder enxergar essa parada. Enxergar que aquilo estava acontecendo. Por quê? Porque você não tem a ferramenta certa para poder tocar suas obras. Porque você está tentando fazer obra com planilha de Excel. Porque você está tentando fazer obra com checklist. Porque você está tentando fazer obra com plataforma, com sistema Kanban. O sistema Kanban é muito bom para você organizar tarefas. Qual que é a diferença entre atividade e tarefa? A diferença é que atividades são coisas macro. São, executar as fundações da obra. Agora, você não vai colocar no seu cronograma comprar madeira para forma, encomendar aço, contratar dobra e corte, montar as formas, né? Montar as formas com armação para poder fazer a concretagem. Concretagem, aí eu tenho que ligar para o cara do caminhão, eu tenho que agendar o dia, eu tenho que receber o cara, fazer a concretagem, esperar não sei quantos dias de cura. Você não vai colocar isso no seu cronograma. Aí você pode usar um sistema Kanban, porque aí você pega aquela atividade macro que está no seu gráfico gigante, na sua visualização gráfico gigante,
Aí você pega esta mesma tarefa, o título dessa tarefa, joga lá no seu Kanban, e aí lá no Kanban você fala, eu tenho que fazer isso, todas as tarefinhas que são as subatividades para que aquela atividade aconteça. Aí o sistema Kanban é legal. E aí vale a pena você ter um Run It, como eu falei na última live de sábado, que é o que? Você conseguir imputar as horas de trabalho e saber quanto custa cada tarefa, cada atividade que você está fazendo dentro da sua obra, no que diz respeito a gerenciamento, tá? O Braçuel tá falando aqui. Legal, é sempre fazer a análise das obras. Qual dia da semana? Braçuel, você vai fazer sempre de sexta-feira, Braçuel. Por que você vai fazer de sexta-feira? Porque sexta-feira a sua semana já aconteceu. Então, primeiro, sexta-feira normalmente a atividade em obra ela é muito mais lenta, né? O pessoal já está naquele ritmo de final de semana, você também já está cansado e tal. Segunda-feira de manhã, você tem que estar em obra. Por quê? Porque você tem que passar as orientações para aquela semana. Então, na sexta-feira anterior, no final do dia da sexta-feira, você vai analisar o seu cronograma. E aí você vai ter condições de falar assim, bom, essa semana aconteceu tudo isso daqui, e eu vou olhar para a semana que vem, para eu poder me planejar para a semana que vem, tomar ações antecipadas para a semana que vem. Semana que vem vai acontecer tudo isso daqui. Então faça sempre na sexta-feira, já emita um relatório, já manda para o seu cliente, fala assim, essa semana foi assim assado, completamos isso, a porcentagem de status atual da obra é esse, estamos atrasados, estamos em dia, estamos adiantados, ou essa e essa tarefa está atrasada, mas essa e essa está adiantada, então no global nós estamos em dia com o cronograma. Então, é sempre 2 em 1, monitoramento e controle, monitoramento para cima, avisando o seu cliente, controle para baixo, tomando as ações que você tem que tomar para que as coisas aconteçam, tá? Outra coisa que acontece quando você tem essa ferramenta especial. E aí, Contemple chegou também, Josuenum. BW Combis, é isso aí, tá todo mundo aqui, até o pessoal das Kombi tá aí vendo como é que faz, qual que é a ferramenta certa para fazer gestão. Vamos lá, o que acontece quando você tem a ferramenta certa? Você não abandona o seu cronograma, porque é o que eu falei lá no começo, se começar a te dar trabalho demais nessa sexta-feira, que o Braçuel falou aí, perguntou qual era o dia certo de fazer, se você demorar horas para fazer isso para cada obra, você vai desistir, você tem mais o que fazer, gente. A gente não está aqui para ficar montando relatório no PowerPoint, apesar de eu ensinar a fazer isso, apesar de eu já ter feito isso, existem outros recursos. E o mais importante é você, antes de ter braços para te ajudar, que eu acho que é importante você ter braços para te ajudar, você tem que ter os recursos, você tem que ter a tecnologia vai te proporcionar fazer muito mais com muito menos gente, certo? Por quê? Porque cada pessoa vai demorar 1/10 do tempo, ou metade do tempo, ou 1/3 do tempo para fazer cada atividade do que ela demoraria se ela não tivesse a ferramenta correta. Já tentou soltar um parafuso Phillips com um martelo? Acho que eu exagerei um pouco aqui. Tenta soltar um parafuso com um martelo. Você vai ver que você não vai conseguir. Ou se você conseguir, vai ser muito doloroso. Vai demorar muito tempo. Você vai estragar a cabeça do parafuso. Então, não tenta fazer as coisas com a ferramenta errada. Porque vai dar ruim. Você vai abandonar no meio do caminho. Vai chegar lá no meio da obra, você já não quero mais saber de cronograma, agora o negócio já está muito diferente do que eu tinha planejado, agora eu vou dar energia aqui para resolver, para tocar, porque não tenho tempo para ficar fazendo isso. E é verdade, você não tem tempo. Só que você escolheu a ferramenta errada. Se você escolher a certa, você não vai viver isso daí não. E aí, com a ferramenta certa, o que acontece? Você está sempre no controle. Isso te traz uma segurança para tocar suas obras. Por quê? Porque fazendo essa análise semanal e você tendo a ferramenta certa para poder te dar as informações que você precisa, você sabe exatamente o que vai acontecer na semana seguinte. E aí você pode olhar para a semana seguinte e falar, não, segunda vai acontecer isso, quarta eu tenho isso daqui. Você pega aquilo, transfere para a sua agenda, e aí na sua agenda você consegue se organizar. Quarta de manhã eu vou fazer isso, quinta à tarde eu vou fazer isso, eu tenho essa reunião porque eu tenho que definir isso daqui com o cliente. Por quê? Porque você sabe que a sua obra vai demandar daquela decisão com o seu cliente, e se ele não tomar essa decisão, aquela atividade não acontece e a obra começa a desandar, certo? Só dá para ter tudo isso se você tiver as informações corretas para fazer tudo isso. Você mantém o cliente bem informado, o cliente fica menos ansioso. Fizemos uma live semana passada só para falar de ansiedade de cliente. E como é que controla a ansiedade do cliente? Passando as informações de forma clara e objetiva para ele.
Se você não tem como colher essas informações de forma clara e objetiva, como é que você vai transferir essas informações de forma clara e objetiva? O João Dantas está colocando aqui pra gente, ó. Fernando, caso ocorra algum atraso na obra, até quando insistir no cronograma inicial? Puta, bela pergunta, hein, cara? Bela pergunta. Olha, eu costumo, eu faço de tudo para não mexer no cronograma inicial, tá? De tudo. Eu vou correndo atrás. Só que assim, passou 15 dias, você tem que fazer alguma coisa. E assim, o que eu quero dizer com isso? Por atividade, tá? Se você não conseguir... depende muito do tempo das atividades, né? Se for uma atividade de 5 dias, passou uma semana, você já tem que tomar alguma atitude mais drástica. Agora, se é uma atividade de 1 mês, passou 15 dias e essa atividade não entrou no eixo ainda, você também talvez tenha que tomar uma atitude drástica. Agora, qual que é o jeito certo de você saber isso? Qual que é o timing certo? Existe um negócio num sistema gráfico de Gantt que se chama... Nossa, deu branco. Caramba, cara. Eu vou lembrar já. Mas a ferramenta certa de cronograma, ela te mostra quais são as atividades que, se alguma delas atrasar, um dia que seja, automaticamente você atrasa a obra inteira. Como é que funciona isso? Quando a gente pensa nisso, chama... Nossa, tá na ponta da língua, eu não consigo lembrar. O que acontece é o seguinte, existem atividades que acontecem simultaneamente. Então eu posso estar levantando as alvenarias de uma casa e posso estar fazendo infraestrutura elétrica ao mesmo tempo, em outras áreas. Eu posso estar fazendo hidráulica junto com elétrica. Caminho crítico, sabia que alguém ia me ajudar aqui. É isso mesmo, João. O caminho crítico é justamente essas atividades que, se uma delas atrasar, atrasa a obra inteira. Tem algumas atividades que elas estão intercaladas entre as outras, que assim, se esse cara atrasar, eu tenho margem para trabalhar ele. Eu posso empurrar ele para frente e para trás, ele pode demorar um pouquinho mais do que foi planejado. Por quê? Porque ele não está no caminho crítico. Agora, algumas atividades que normalmente são atividades finish start, que é o quê? Essa tem que acabar, porque eu não sei se vocês já viram um gráfico de Gantt, mas são barrinhas, né? A linha do tempo está aqui em cima, a lista de atividades está aqui, e as barrinhas estão assim, ó. Finish start quer dizer o quê? Essa atividade aqui, ela só começa quando essa acaba, tá? Na linha do tempo. Então, a linha do tempo corre mais ou menos nesse sentido. Para você que está no YouTube e no Facebook, é nesse sentido aqui, porque o vídeo é ao contrário no Instagram. E aí, uma atividade precisa da outra para poder começar, certo? Então, essas atividades que uma precisa da outra para começar, tem uma relação de atividades que, quando você monta o cronograma e a ferramenta certa te dá, o caminho crítico. O MS Project faz isso, por exemplo. Só que eu acho o MS Project muito complexo para a nossa área. E ele não é online, não é web, né? Até onde eu sei, pode ter mudado também. Mas o ponto o caminho crítico é algo que, se você sabe qual você sabe quais são as atividades que você tem que dar mais atenção. Então, olha, essa atividade faz parte do meu caminho crítico. Ou seja, isso daqui eu tenho que botar toda a minha energia, porque isso não pode atrasar. E aí, respondendo a pergunta do João, você vai mexer no seu cronograma, mexer no cronograma inicial, quando você perceber que a sua obra está atrasando por completo, né? Ou seja, a obra por completo, o prazo total de obra está atrasando. E aí, quando o prazo total de obra atrasa, quer dizer que você tem que começar a mexer no seu cronograma. E como é que você mexe no seu cronograma? Ou você começa a encavalar as tarefas, tornar mais tarefas simultaneamente, fazer com que elas aconteçam simultaneamente, e aí você vai pegar aquele prazo de atraso e você vai eliminar ele por conta de estar colocando 2, 3, 4 tarefas ao mesmo tempo. Ou você vai começar a reduzir o prazo de cada tarefa. Isso daqui ia demorar 2 semanas para acontecer. Eu tenho que fazer demorar, sei lá, são 10 dias trabalhados. Eu tenho que fazer demorar 6 dias trabalhados, 7, 8, não sei, menos tempo. Depende do seu atraso. Mas Fernando, como é que eu vou fazer aquilo acontecer em menos tempo? Não sei. Você vai contratar mais pessoal? Olha, eu tô com 2 pedreiros e 1 servente em obra. Bota mais um pedreiro, mais um servente. Vamos fazer isso acontecer, ao invés de 5 dias, em 4 dias. Enfim, vai contratar outra equipe, vai terceirizar uma parte do que tinha que ser feito. Aí são as atitudes técnicas que você tem que tomar para que a parte gerencial dê certo, tá? Mas o mais importante é que a plataforma correta, ela vai manter o seu caminho crítico, ela vai manter
Essa plataforma que eu vou falar o nome agora, logo, em alguns minutos, porque a gente também está chegando no final da live, você traça o caminho crítico no começo, que é a baseline dela, né, a linha de base. Quando você muda o cronograma, aquela linha de base fica fixa. Então você tem a oportunidade, ao final da obra, de fazer uma análise, numa retroalimentação do processo, ou seja, eu vou retroalimentar ele, no sentido de entender o que deu certo, o que deu errado, e você consegue dizer, olha, nós planejamos que acontecesse dessa maneira, mas aconteceu daquela maneira. Se você não tem a ferramenta certa, você não tem a oportunidade de traçar essa linha de base. E quando você não traça essa linha de base, você não consegue fazer esse comparativo lá na frente, ao final da obra, tá? Bom, depois de manter o seu cliente bem informado, a ferramenta certa, ela vai proporcionar para você construir seus cronogramas muito mais rápido do que se não for numa ferramenta especial. Você vai alimentar eles via mobile diariamente, como eu falei. Então você está na obra, já está alimentando eles, você não perde tempo, você não tem que fazer 2 vezes a mesma coisa, no sentido de armazenar informações e armazenar fotos, certo? Você emite relatórios com apenas alguns cliques, e essa é a ideia, é não perder muito tempo emitindo relatórios, porque é um saco fazer relatório em Word, em PowerPoint, toma muito tempo e a gente tem que dedicar o nosso tempo a coisas mais importantes, não que o relatório não seja importante, mas se eu tenho a oportunidade de fazer um relatório em 1/10 do tempo, eu tenho que partir para essa oportunidade, e não ficar me matando com Word e com PowerPoint, tá? E você não abandona o cronograma, não abandona o follow-up do seu processo, e a sua obra não desanda, porque quando você abandonar o cronograma, você está elevando a 10ª potência a chance da sua obra atrasar, certo? O Braswell colocou aqui, quando o cronograma atrasa por motivo de mudança de planos, como proceder? Vamos lá. Uma coisa é você atrasar um cronograma por incompetência, por falta de dedicação, às vezes da mão de obra, do prestador de serviço, ou por falta de material em obra, por uma série de questões técnicas e gerenciais. Outra coisa é você ter um cliente que mudou o escopo da obra, certo? Você foi contratado para realizar uma obra num determinado escopo, que diz que é esse projeto, são tantos metros quadrados, é para seguir esse projeto executivo, esses desenhos executivos, e aí de repente o cliente começa, não vai ser mais tantos metros quadrados, vai ser mais, ou vai ser menos, às vezes menos também te atrapalha. Agora eu quero mais isso, eu ia trabalhar com revestimento de cerâmica, agora eu quero, piso vinílico, ou qualquer coisa do tipo. Quando as mudanças acontecem por parte do cliente, o que vai acontecer é que você tem o direito de mudar, e para isso existe até um documento que eu uso, que se chama CCO, né? Construction Change Order, em inglês, que na verdade é uma ordem de alteração, onde eu faço uma análise de impacto. Então você tem que fazer, primeiro, chegou uma mudança para você, você vai fazer uma análise de impacto em custo e impacto em prazo, basicamente. Você pode ter um impacto em qualidade também. Às vezes é uma mudança de revestimento, que é um revestimento com uma qualidade muito menor, ou muito maior, e de repente a mão de obra que você contratou não tem a competência para instalar aquele revestimento, e aquilo vai gerar um impacto, porque você vai ter que contratar uma outra mão de obra, e aquilo tem um impacto de custo. Por quê? Por causa da qualidade da mão de obra. Mas basicamente você vai ter muito mais impactos em prazo e em custo. Então você recebeu uma ordem de alteração, você recebeu uma solicitação de alteração do seu cliente, ou do patrocinador, do investidor, alguma coisa assim, você vai analisar aquilo, você tem que ver qual que é o impacto em custo e impacto em prazo, e você tem que informar o seu cliente, olha, tá aqui, você quer fazer isso? Só que vai te custar mais tanto, eu preciso de mais uma semana de obra, eu vou ter que te cobrar os honorários X meus, mas a mão de obra vai ter que te cobrar não sei quanto, e a sua obra vai atrasar uma semana. Pode ser que a solicitação de alteração não gere impacto em custo e impacto em prazo? Pode ser que não. Mas quando gerar, você tem que reportar ao seu cliente em relação a isso, e você vai ter que administrar isso juntamente com a mão de obra e perante o seu cliente. Olha, você está escolhendo fazer uma mudança do que foi combinado lá atrás. Você vai ter que sofrer as consequências. Você pode fazer um desdobramento, você pode tentar reforçar a equipe sem ter um impacto em prazo. De repente, vai ter um impacto em custo, mas não tem impacto em prazo. E você vai alterar o seu cronograma. E é importante quando você tem a linha de base no cronograma, por quê? Porque aí lá na frente, quando o cliente, às vezes o cliente esquece, né? O cliente tem uma cabecinha meio pequena. Para as coisas que interessam para ele, ele esquece. Aí ele vai falar assim, porque a obra está atrasada. Pois você mudou lá atrás isso, você mudou aquilo, você mudou aquilo, você mudou aquilo.
Então, para cada alteração, principalmente as que geram impacto em custo e em prazo, você tem que documentar isso muito bem, porque lá na frente nem você vai lembrar por que a obra está atrasada. E muitas vezes a obra está atrasada por conta do próprio cliente que fez alterações de escopo, certo?